A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Eduardo França, e eu tenho algo maravilhoso, esse conteúdo sobre batalha espiritual, batalhas territoriais, os demônios que lutam contra nós e nós não sabemos muitas das vezes. Então preste atenção nesse conteúdo. Se você não faz parte desse canal, peça a sua inscrição para que você possa fazer parte desse canal de oração e de batalha espiritual. Um grande abraço para todos. Vamos ao conteúdo com o tema Os Principados e Potestades na Atualidade. A Bíblia diz que Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Estaria as altas hierarquias satânicas apenas confinada aos deuses pagãos? Como já foi observado, parece que elas se identificam mais com os coscotoras desse mundo tenebroso. Mas não podemos deixar de considerar os poderes ou forças que estão por detrás das atitudes que dominam diversos setores da sociedade, que se esconde na corrupção, no materialismo, na religiosidade, no consumismo, na ganância, na escravidão, no corporativismo, que se poderia dizer acerca das determinadas ideologias, como o capitalismo, ou o comunismo, ou o nazismo, ou do apartheid, do racismo. Amém? Entendemos que há um principado poderoso atuando negativamente sobre o Brasil. Chegamos a essa conclusão observando, entre outras coisas, nossa atmosfera, nossa irresponsabilidade, nossa malandragem, bem como nossa proverbial mania de levarmos vantagem em tudo. Porém, onde é mais perceptível a atuação do mal no nosso país? É por meio da corrupção que se perpetua no ambiente político e da administração das nossas instituições. Isso nos leva a identificar um poder satânico poderoso entre nós, que é quase invisível por meios normais, o principado da corrupção. Quando os idealistas, até mesmo os irmãos em Cristo, têm sido eleitos para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, com o propósito de não se deixarem corromper, muitos deles foram para lá com o idealismo de transformar esses ambientes tão sustentáveis e imoralidades e negociativas em locais onde se legislaria e se praticaria a justiça em favor da nação. Mas com o tempo, devido à convivência com os corruptos e sob o domínio da opressão dos principados e potestades, vemos que muitos desses idealistas têm sucumbido diante das pressões e as tentações. Depois de algum tempo, infelizmente, agiam da mesma maneira daqueles que antes combatiam. A perversão sexual, o sexo ilícito e também são dirigidas por um principado que influencia e molda o comportamento humano. Não é por acaso que tenho contestado na vida de muitas pessoas a quem ministrei libertação, que a perversidade e a permissividade sexual tem lhe trazido consequências tão terríveis como quem se envolveu profundamente com a feitiçaria e idolatria. Essa opinião é compartilhada em muitos outros ministros de libertação e cura interior com quem tenho mantido contato. Todos têm sido unânimes em dizer que a sensualidade, a perversão sexual e o sexo ilícito causam mesmos problemas de opressão e de endemoniamento tão pesado como os que se verificam com as pessoas que se envolvem com a própria feitiçaria. Deve-se observar cuidadosamente que o apóstolo Paulo, quando se refere às obras da carne, coloca a feitiçaria, a idolatria, a sensualidade e a perversão sexual no mesmo nível de pecado. De igual modo, a violência e o derramamento de sangue, como vem acontecendo nas regiões do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, é sobrenatural. Herdados como uma cidade de estima histórica
de violência. Isso significa que as brechas para esses principados sentirem o desejo legal para a invasão e domínio são de longa data. E nos últimos tempos temos mais chance ainda deles se fortalecerem com os repetidos atos de violência e derramamento de sangue nessas duas cidades. E acrescento isso: se o governador de um estado dá a mão ao crime organizado, fazendo aliança com grupos mafiosos, o resultado natural dessa atitude é o crescimento de quebras e quebras, de mortes escandalosas de presidiários e a matança desavergonhada de meninos de rua. Há um aspecto interessante que ocorre no secretismo de Maria com Iemanjá e com Pombagira. Maria, mãe de Jesus, no caso brasileiro, é representada por Aparecida e corresponde a Iemanjá na Umbanda, e que no Candomblé se transforma numa Pombagira, a Maria Padilha. Mas Ogum, representado por São Jorge, segundo as pesquisas, e o consorte de Iemanjá. Quando escrevo e falo, constamos através de pesquisa que verificamos ou discernimos o nome de influência de certos demônios. Significa que obtivemos tais informações em sessões de libertação, pelo testemunho de pais e mães de santo que se converteram. Geralmente, demônios atuam na áreas específicas e usam o nome ligado a essa área. Por exemplo, a influência do Ogum, também chamado São Jorge, normalmente traz muita violência ou morte. A influência de Iemanjá, também chamada Aparecida, está ligada à sensualidade e à prostituição. Portanto, é fácil concluir que, na realidade, o Brasil é governado por espírito de sensualidade e de violência. Mais interessante ainda é que está sendo confirmado por pesquisas e estudos sociólogos feito por uma universidade menonita do Canadá. Eles têm demonstrado que há uma relação estreita entre a pornografia e a violência. Na prática de ministrações de libertações, tendo também contestado um elevado grau de correlação entre a violência e a perversão sexual. No caso do Brasil, não é nenhuma novidade que o nosso Cormos Kratos é representado por Aparecida, sincretizada como Iemanjá e conhecida como a Rainha dos Mares. E ela está de alguma forma presente em todos os lugares e é muito influente na vida de muitas pessoas, na mente dos brasileiros. Aparecida e Iemanjá se confundem e elas são símbolos de sensualidade e de prostituição, da violência e também da pobreza. O que é uma guerra? O que é uma guerra espiritual de estratégia? Dr. Peter Wagner, professor de seminário teológico Fuller, liderou um seminário sobre espíritos regionais e territoriais, né? E ele escreveu vários livros nessa área de estratégia, né? E esse homem lidera uma rede internacional de guerra espiritual ligada ao movimento AD 2000. A rede tenta englobar representantes em todos os continentes, procurando aqueles que estão envolvidos numa visão de conquista de cidades e nações, dentro da visão que enfraquece os principados e potestades na cidade e nas regiões e nas nações. A guerra espiritual acontece em 3 níveis: o nível no solo, o nível no ocultismo e o nível nas cidades, nas regiões e nas nações. Esse último também é um nível de estratégico. O nível estratégico enfoca o empenho pessoal ou um grupo de homens e mulheres de Deus dentro da autoridade da palavra de Deus, debaixo da unção do Pai, para enfrentar e vencer o reino das trevas e avançar o reino de Deus de maneira bem significativa. Fortalezas espirituais. Conforme foi dito acima, o tema básico da Rede Internacional de Guerra Espiritual tem sido promover a remissão da terra, tomando iniciativa que vive em reconciliação de raças, povos e nações. Por que remir a terra? A terra que pertence ao Senhor foi entregue a Satanás quando o primeiro casal pecou contra Deus.
Desde então, o nosso inimigo Satanás tem o direito, não somente sobre o homem que dá brechas, mas também sobre a terra que se contaminou com o pecado do homem, para construir a sua fortaleza. Uma fortaleza existe para proteger o que é da pessoa, impedindo que o inimigo tenha liberdade de agir naquele lugar. É um lugar de defesa, difícil de penetrar. Algumas cidades, alguns países transformam-se em fortaleza do inimigo. E tais cidades e países quase é impossível a penetração do evangelho. Quase é impossível a evangelização. Quase é impossível as conversões em massa. Certo disso que você vê mais pessoas nos bares, nos bailes, nas esquinas do que na própria igreja. Isso é uma batalha muito grande e esses locais, comunidade, morro, vielas, cidades, bairros, estados, já estão dominados por uma fortaleza espiritual maligna muito grande mesmo. Outra vez, o pecado de um homem e de uma família e de um povo, uma nação, dá direito legal para que o inimigo construa uma fortaleza espalhando violência, morte, pobreza e outros danos em regiões onde não deveria acontecer. Satanás vem então matar, roubar e destruir. O que Deus originalmente tenha planejado para aquele povo, para aquela cidade, essas fortalezas são construídas sob o direito legal que os poderes das trevas obtiveram do ser humano. O homem dá esse direito através do pecado, da rebelião contra Deus, da prática de abominações, homem com homem, mulher com mulher, no sexo, amém? Na idolatria, entre outros. Isso não quer dizer que o lugar onde não existe fortaleza esteja totalmente livre para a recepção do entendimento do evangelho. Deus disse a Adão que a terra seria maldita por ele ter pecado contra Deus, desobedeceram seus mandamentos. Assim, na terra a criação foi sujeita à vaidade e estão pecaminosos, não porque ela quis, mas porque foi sujeita a isso. As escrituras descrevem que tipo de pecados e problemas contaminariam. A terra está poluída, corrompida, e está à espera da sua redenção. Ela está machucada, contaminada pelo sangue inocente. Entretanto, o domínio de Satanás agoniza esperando a sua redenção. O autor do Gênesis diz: a terra está corrompida, vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estavam corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido e o seu caminho na terra. A terra está cheia de violência dos homens. Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 13. Em Levítico, Deus diz também para o povo não se contaminar com o ocultismo e nem com a feitiçaria. Como nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque todas essas coisas que contaminar as nações, eu lanço diante de vós. Então, amados irmãos, o que nós podemos fazer? Nós temos que identificar as fortalezas no teu bairro, na tua cidade, na tua família, e você entrar fortemente em propósito de oração, oração de libertação, oração de batalha espiritual, orando para que o Espírito Santo desça com muita força e venha quebrar as fortalezas, e essas pessoas venham estar libertas para ouvir a palavra de Deus e se converter. Amém? Então Deus nos capacitou, Deus chamou você para a guerra, Deus me chamou para a guerra, para que possamos avançar. Então não desista, ore pelo seu bairro, ore pela sua família, ore pela sua cidade, ore para onde você mora e quebre as fortalezas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, bom Deus, possa te esclarecer à luz da Bíblia, que tu possa entender que Satanás não está brincando. Você não está brincando e o diabo não está brincando com você. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir toda a tua família. Ele quer destruir você. Ele quer destruir todo o teu bairro, a tua igreja, aonde tu mora, a tua cidade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer sangue. Ele quer as pessoas presas na promiscuidade, na sensualidade, na pornografia, no pecado ilícito, nas drogas. Então é necessário você orar e clamar. E Deus vai te dar vitória. Deus vai fazer você ser um grande ganhador de almas, um grande libertador. Fica com essas palavras. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.